Boa noite, galera. O trabalho de agora vai apresentar as alternativas para o uso de conservantes sintéticos em produtos cárneos. O grupo é composto por Fernanda Queiroz, Francisco Jason Duarte, Júlia Antoniassi, Luana Garcia, Sávio Tobias e quem vos fala, Ian Barbosa. Na aula de hoje, nós vamos mostrar as possíveis alternativas para substituir o uso de conservantes sintéticos, o nitrato, o nitrito, por algum produto natural, como alecrim, pimenta. Então, de maneira para ficar mais didático o nosso trabalho, a gente separou nos seguintes tópicos. A introdução, para você entender a ideia, por que a gente vai te mostrar essas alternativas para substituir esses conservantes sintéticos que mostram bons resultados até. Por que a gente vai fazer isso? Claro, a gente vai revisar também o que são conservantes. Dá aquela revisada que a gente já viu em aula, para vocês recapitularem a nossa ideia. A gente vai te mostrar também de que maneira esse produto natural pode ser aplicado na fabricação de algum produto cárneo, como salsicha, salame, como que, se é a planta, se é alguma coisa que retira da planta. A gente vai explicar para vocês. A gente vai falar também sobre os prós e contras do uso de conservantes naturais, porque nem tudo são flores. Apesar deles serem muito bons, eles têm algumas limitações que a gente vai citar para você também. A gente vai mostrar os possíveis substitutos. A gente vai dar alguns exemplos, são muitos exemplos. A gente vai pegar alguns importantes para vocês terem alguma noção de como realmente cada planta tem uma diferença. Por isso que é importante falar desses possíveis substitutos especificamente. E lá no final do trabalho, eu vou falar sobre as considerações finais, que é qual é a ideia que você tem que levar para casa com a apresentação de hoje, porque é uma ideia muito importante para você levar para uma futura empresa que visa esse tipo de produto. Então, para introduzir o nosso trabalho, a gente tem que ter a ideia de que qual o objetivo da gente usar um conservante natural? Por que a gente vai usar um conservante natural, sendo que os artificiais eles têm bons resultados, eles conservam bem? Então, o motivo é basicamente por causa do consumidor. O consumidor ele está cada vez mais exigente, todo mundo sabe disso. Cada vez mais o consumidor é exigente porque tem aquela busca de uma melhora de qualidade de vida. Tem muitos casos de gente que tem alguma doença que potencialmente foi por causa de, teoricamente, foi por causa de alguma comida que tem muito produto cancerígeno, que é divulgado assim na TV de forma errada, né? Mas o consumidor, aquele consumidor que não é uma pessoa que pesquisa, ele vai olhar assim, tem nitrato, nitrito, eu vi isso na TV que isso aí é cancerígeno. Aí ele vai optar por esse produto com rótulo mais limpo. Claro, vai ter aquela pessoa que estuda também, igual a gente que está aqui, sabe disso, vai olhar assim, nitrato, nitrito, pô, NaCl tem uma bomba de sódio, bomba de glicose, ele vai optar por um produto com rótulo mais limpo. Ele vai assim, pô, não quero isso aqui para minha vida. Eu vou buscar um produto com rótulo limpo. Então, esse é o público-alvo que a gente quer atingir, que é cada vez maior. Então, a empresa ela vai se adaptar a esse tipo de exigência e, claro, vai ter um custo maior, vai ser um custo maior, mas esse mercado ele se paga se você atingir os objetivos dessa ideia de produtos naturais, porque o consumidor mais exigente ele vai pagar por isso, porque ele quer isso, ele exige isso. E essa é a importância de você escolher esse tipo de produto. Claro, eu estou falando aqui da ideia da empresa, e isso se reflete também na saúde da população. Você evitando esse tipo de produto, você com certeza vai melhorar a saúde pública indiretamente. Isso também é muito importante para você, como um estudante, né, que você quer um maior desenvolvimento da população, você quer um maior desenvolvimento da onde você mora, das pessoas. Você tem que focar nisso. Então vamos lá revisar sobre o que é um conservante. Os conservantes sintéticos naturais ele têm o mesmo objetivo, que é garantir a manutenção das características organolépticas do produto, desde a sua produção até o seu consumo. Mas qual a diferença de um sintético ou natural? O sintético ele é feito lá a partir do laboratório. O nitrito, o nitrato, o ácido sórbico, eles vão manter essas características
e já é amplamente usado. Mas tem esse problema, que a pessoa olha no rótulo, ele não vai saber o que é e vai achar ruim, assim. Lá no mais do produto natural, não, ele já é um composto retirado lá de uma planta, de uma especiaria, de uma erva. Ele pode ser tanto a planta em si ou algum produto retirado dele. E esse produto natural, além desse ter essa função de conservante, ele também melhora a característica nutricional do produto. Ele vai ter mais micronutrientes, um óleo essencial diferente desse produto sintético. Ele só tem um objetivo. Ele foi fabricado com somente um objetivo: conservar. O conservante natural ele vai ter essas outras funções. Claro, o conservante sintético também realça o sabor, mas o conservante natural, ele também providencia um aumento da suculência, ele também melhora a textura, ele modifica a textura do jeito que você trabalhar, ele adiciona volume, melhora a cor, possibilita menores custos de formulação. Agora que temos uma noção do que são os conservantes naturais, como estes serão aplicados aos produtos cárneos? Bom, esses conservantes naturais podem ser aplicados de diversas formas. Como exemplo, temos os óleos essenciais, óleo resina, extratos, frescos, em pó, seco, granulado e desidratado. Falando mais a fundo sobre as aplicações e suas formas, os óleos essenciais, eles são derivados de especiarias ou de plantas e vão surgir a partir da destilação a vapor ou por extração com solventes de especiarias ou de plantas. Sendo que dentro dessas plantas nós temos várias opções, como flores, sementes, folhas, cascas, madeira, frutas, raízes, uma diversidade muito grande de opções. E os óleos essenciais, eles vão ser caracterizados por ser um líquido colorido e com maior intensidade de sabor que o material original. Outra opção é óleo resina, que são extratos naturais obtidos também de espécies vegetais. A resina, ela é obtida durante o processo de produção dos óleos essenciais, ou seja, durante esse processo, uma fração de resina é separada, tratada e assim é dada origem a óleo resina. Temos também os extratos, na qual sua produção ela vai variar de acordo com a espécie escolhida, e eles vão ser preparados a partir de plantas. Então, nós temos a produção dos extratos ocorrendo a partir de frutas, vegetais, especiarias e entre outros. E além dos óleos essenciais, óleo resina e extratos, não podemos esquecer que as frutas, vegetais, especiarias e ervas, elas podem ser utilizadas também frescas, em pó, secas, granuladas ou na sua forma desidratada. Nesse slide, irei falar sobre os prós e contras do uso de conservantes naturais. Falando sobre os prós, de uma forma geral, como os conservantes naturais, eles apresentam mais nutrientes que os conservantes sintéticos, nós podemos dizer que os conservantes naturais, eles melhoram as características nutricionais do produto carne. Além disso, recapitulando a informação que existem várias formas de utilizar os conservantes naturais, temos que evidenciar que cada forma de aplicação apresenta uma característica positiva. Por exemplo, mesmo apresentando a mesma propriedade conservante, uma óleo-resina ela vai apresentar qualidades diferentes dos óleos essenciais, dos extratos e por aí vai. Dessa forma, eu vou falar agora um pouco sobre as características de cada um, começando pelos óleos essenciais. Os óleos essenciais, eles possuem ação contra micro-organismos esporulados e patógenos de alimentos. E devido ao seu processo de produção englobar altas temperaturas, geralmente os óleos essenciais eles são livres de micro-organismos. Já a óleo-resina, ela, por possuir uma coloração menos intensa, não gera variações de cor significativas em carnes, como exemplo nas carnes de aves. Outras alternativas, como as ervas, elas podem reduzir o teor de sal que vai ser adicionado no produto carne, além de contribuir também no sabor e no aroma do produto. As frutas e algumas plantas, elas apresentam um bom poder antioxidante, devido ao seu elevado teor em compostos fenolíticos, e apresentam também atividade antibacteriana,
que vai ajudar a prolongar a vida de prateleira de carne e evitar doenças de origem alimentar. E por último, falando sobre os extratos, eles têm um potencial de inibir a oxidação lipídica e a degradação dos pigmentos da carne. Dessa forma, eles podem melhorar a qualidade sensorial e nutricional dos produtos cárneos. Então, em relação a essas características positivas, vai depender muito de qual conservante natural e qual produto cárneo está sendo escolhido, pois cada aplicação irá trazer um benefício. Alguns exemplos de conservantes utilizados em produtos cárneos vão ser o alho, extrato de semente de uva, extrato de alecrim, quitosana, tem-se também o extrato de chá verde, extrato de romã, extrato de mate e por aí vai. Dentro dos contras, falando da parte negativa, né, da aplicação desses conservantes, a gente observa que devido à grande diversidade de espécies que podem ser utilizadas, vê-se necessário realizar muitos estudos e testes que são específicos para comprovar a eficiência e ter certeza que aquela planta, especiaria, fruta, ela pode ser utilizada no produto cárneo e se realmente vai cumprir o seu objetivo. Outro ponto é que, dependendo do conservante escolhido e do produto cárneo, algumas alterações podem ocorrer no aroma, no sabor, na cor e na textura do produto. Deve-se, então, atentar na hora da escolha do conservante. E essas qualidades organolépticas, elas que são alvo dos estudos, pois até mesmo a maneira de ser aplicado, seja óleo essencial, resina ou extrato de uma mesma planta, elas podem alterar de uma para outra. E também temos o contra em relação ao alcance da ação antimicrobiana esperada, que muitas vezes é necessário mesclar mais de um método para obter o resultado desejado. E essa mistura de métodos, elas podem ter resultados impactantes na qualidade final do produto. Dos conservantes naturais, nós vamos agora falar, né? Vou mostrar um pouco sobre algumas alternativas que são usadas na indústria para substituir os conservantes sintéticos. Primeiramente, vou falar do alecrim, né? Rosmanin, que ele possui uma atividade antimicrobiana contra aeromonas, bacilos, campylobacter e diversas outras espécies de bactérias. A aplicação dele pode ser em pó, extrato, óleo essencial e óleo resina. Bom, essa aplicação pode ser em vários tipos, porque você se aproveita desse produto desde a sua raiz até o produto em si, né? Pode aí nessa cadeia da raiz até o produto, você pode ter várias aplicações que vão alterar algumas características desse alimento em si e que vão ser usadas em diversos tipos de aplicações. Bom, os benefícios do alecrim rosmaninho seriam que ele é rico em vitamina A e ácido ascórbico, que é a vitamina C. Ele pode surgir no rótulo como um extrato natural ou um aroma. Ele é produzido sinteticamente, né, com a nomenclatura de E392, e ele ainda possui propriedades anti-inflamatórias. Bom, e os constrangimentos é que o óleo essencial dele varia de color amarelo, dependendo da extração de como é feita. O óleo resina, ele tem a cor esverdeada, acastanhada, e que é a extensão do tempo, né, prateleira da cor. O alho, ele possui atividade também antimicrobiana, para algumas espécies também de bactérias. Tem aplicação em pó, seco, em extrato, óleo essencial, óleo resina, granulado e desidratado. E tem alguns benefícios, que são o óleo, muito fácil de produzir um óleo de resina com alho. Ele ainda tem atividade anticancerígena e antimutagênica. Os constrangimentos é devido ao sabor forte, né, do óleo essencial dele, que pode, de alguma forma, desagradar o consumidor, e o óleo resina dele tem a cor verde. E o coentro
salsa, também possui atividade antimicrobiana contra algumas espécies de bactérias. Ele tem aplicação, pode ser fresca, seca, triturada, em óleo essencial, óleo resina e desidratado. E os componentes ativos para essa atividade antimicrobiana também, como estavam nos outros alimentos citados atrás. Bom, os benefícios é que ele é rico em vitamina C e A. O óleo essencial dele permite uniformidade do sabor do produto, né? Carne. O óleo resina e o óleo essencial, ele tem aplicação muito favorável neles, devido a essa uniformidade mesmo de sabor. Tem propriedades também anti-inflamatórias. Os constrangimentos dos óleos estão em relação à cor, e ela tem pouco também resistência a tratamentos térmicos e também a perda de cor do alimento. Bom, pessoal, e o louro? O louro é apontado como um dos mais potentes conservantes naturais que podemos utilizar. Mas de que maneira o louro, então, confere ao nosso produto carne essa maior extensão de vida de prateleira? É simples. Ele possui características antimicrobianas contra, por exemplo, a Listeria monocytogenes, Staphylococcus, Escherichia coli, Salmonella, Clostridium e bacilos. E a aplicação, como podemos encontrar esse produto? Ele pode ser encontrado na forma de extrato, seco, óleo essencial e óleo resina, tendo como componentes ativos. O que são esses componentes ativos? São justamente componentes que vão conferir ao nosso produto essa característica antimicrobiana e conservante. São eles o cineole e monoterpenoides. No rótulo, ele pode surgir como extrato, extrato natural ou aroma. Dessa maneira, saberemos que ele pode conter o produto desde ele na forma óleo essencial ou óleo resina. O óleo resina com sabor e aroma mais uniforme que o óleo essencial. Constrangimentos, a gente tem que saber que o óleo essencial tem uma tonalidade mais amarela. Já o óleo resina, a tonalidade verde escuro. E em que isso infere na nossa escolha? O óleo resina, por ele ter essa característica de ser verde escuro, não utilizaremos em qualquer produto sem antes analisar os seus padrões organolépticos. Senão, poderemos acabar ali interferindo na adesão do cliente. Um produto que deveria ter uma cor, ter outra. Também devemos lembrar que ele confere um sabor picante ao alimento. Sendo assim, não é em qualquer produto carne que a gente vai poder utilizar ele. Pode causar reações alérgicas como a dermatite. E a manjerona? A manjerona possui atividade antimicrobiana contra Escherichia coli, Staphylococcus aureus, Bacillus cereus e Aspergillus. E sua aplicação? Ela pode ser encontrada na forma de folhas, seco, óleo essencial e óleo resina. Seus componentes ativos, que a gente comentou ali atrás, são carvacrol, compostos fenólicos e monoterpenoides. E benefícios da manjerona, né? A aplicação da manjerona seca em extratos mostrou um aumento do tempo de prateleira em 6 meses. E para um produto natural, a gente pode considerar isso muita coisa, né? E ela também apresentou uma boa atividade na carne de frango. E na carne de frango, a gente tem que lembrar do que a gente disse lá atrás. O óleo resina, por exemplo, poderia mudar, então, características organolépticas dessa carne de frango, sendo não indicado o uso neste alimento específico, na característica sendo óleo resina, sendo mais indicado o óleo essencial. Constrangimentos. O óleo essencial, como a gente já havia dito, também aqui tem a cor amarelo a verde. No louro era só amarelo, já que a gente também tem essa característica um pouco do verde. O óleo resina tem a cor esverdeada a acastanhada. Também temos que lembrar que dessa maneira não será em qualquer produto carne que poderemos utilizá-lo. Então teremos que fazer uma pesquisa sobre aquele produto para saber se as características organolépticas não poderão ser se as características organolépticas, poderão ser alteradas. Os óleos
tem um sabor mais intenso, o que requer atenção à quantidade utilizada. Ou seja, em alguns produtos carnes também não poderemos utilizá-lo, pois irá alterar aquele sabor padrão daquele produto. Então, galera, a mensagem que o grupo quis passar é que, embora os antimicrobianos naturais sejam frequentemente mais caros que os aditivos químicos sintéticos, a rotulagem dos compostos naturais é altamente desejável e é vista como promissora pela indústria e pelos consumidores. Então, dessa forma, é preciso a realização de estudos quanto aos possíveis alternativos existentes de origem natural, de modo a caracterizá-los quanto ao seu uso, como o óleo resina, o óleo essencial, o extrato, e perceber como influenciam a matriz alimentar, onde serão adicionados no processo de fabricação. Como a gente viu, da cor do óleo influencia se é um produto carne derivado do peixe, se é derivado da carne de boi, se é derivado da carne de frango. E também é necessário avaliar as funções tecnológicas que eles irão desempenhar como conservante. E é isso que vai permitir essa sugestão de alternativas naturais à substituição de aditivos sintéticos presentes em produtos carnes. É isso o trabalho, aqui temos referências e obrigado.